Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, apresentar a Deus o dia de hoje. Hoje iremos falar dos 7 segredos da prosperidade de Isaac, o filho da promessa. Então vamos apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento a Ti o dia de hoje. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Que o Senhor Deus venha nos dar capacidade, entendimento, e que esta palavra seja completada, Deus, com o Teu Espírito Santo. Pai querido, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós iremos falar do filho da promessa, de Isaac. Isaac era muito rico. O seu pai Abraão, foi um homem próspero e deixou uma herança muito grande para Isaac. Conhecido como o filho da promessa, Isaac foi prometido por Deus. Isaac foi ali uma promessa, o filho de Abraão com Sara. Deus ali, quando Abraão tinha 90 anos, Gênesis vai dizer que Abraão já tinha 90 anos quando ele teve Isaac. Imagina o primeiro milagre. Você tem um filho com 90 anos. E aí, naquele momento que os anjos chegam ali para visitar Sara, os anjos percebem que Sara estava rindo. E aí colocam o nome de Isaac, que o significado em hebraico é sorriso, porque ela riu naquele momento. Então esse é o primeiro momento. Isaac nasceu, Isaac cresceu, Isaac casou quando ele tinha 40 anos, com Rebeca. Gênesis 25:20 vai dizer que ele tinha 40 anos quando Abraão chegou no servo dele e mandou buscar uma mulher da família dele para que Isaac fosse ali sua esposa. E Sara era estéril. E Rebeca também era estéril. Como pode uma descendência que Deus dá uma promessa em cima dizendo, olha, você vai ser pai de grande nação. E Deus dá para Abraão uma mulher estéril. Como pode ter ali Isaac e a sua esposa também ser estéril? Como vai ser pai de grandes nações se essa mulher também é estéril? Após tudo isso passar fome, Isaac estava na cidade, os acontecimentos que houve ali, um período de fome. Isaac se mudando para a cidade de Gerar, ali onde vivia o rei Abimeleque, o rei dos filisteus. Gênesis 26:1 vai dizer isso. Neste tempo, Deus prometeu que abençoaria para que ele permanecesse naquele local. Isaac permaneceu sim naquela região, naquele local, e o Senhor veio sobre ele. Tanto que apenas em um ano, a sua plantação, ela multiplicava 100 vezes mais. Chamava assim, o que ele plantava, o que ele semeava, ele colhia 100 vezes mais. Isaac teve muitas ovelhas, cabras, gado, e teve também diversos empregados, plantações, empreendimentos. E naquela região árida, naquela região seca. Então ele aprendeu com seu pai ali furar poços, então ali furava poço. Mas a prosperidade de Isaac gerou inveja. A inveja que há na nossa vida vem da nossa prosperidade, do nosso sucesso. Muitas pessoas nos invejam por isso. Isaac foi invejado pelos fariseus. Por quê? Porque ele prosperava. O que ele plantava, colhia muito mais. E aquele rei, o rei Abimeleque, ficava ali, mas como assim? Nós plantamos e ele planta, ele colhe muito mais. E acabou ali o rei Abimeleque destruindo todos os seus poços. Assim ele se mudou e foi morar no Vale de Gerar, onde continuou prosperando em seu empreendimento de abrir poços. Em resumo, Isaac, ele foi exatamente próspero porque Deus estava com ele e ele estava com Deus. Tão próspero que gerou inveja dos filisteus. Tão próspero que o rei Abimeleque temeu a sua riqueza. O rei Abimeleque viu o quantos funcionários, escravos que ele tinha ali, e ficou com medo de ele montar um exército e lutar contra ele. Tão próximo que eles surgiram importantes nações e povos. Sendo assim, a partir de agora nós veremos os 7 segredos da prosperidade de Isaac. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:23,
Porque todos pecam, destruídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor está dizendo que todos pecam. Isaac também pecou. Nós não vamos falar neste momento dos pecados de Isaac, vamos falar do que atitudes que ele fez, que teve sucesso. O primeiro segredo dele é o trabalho. Imagina Isaac sendo descendente de Abraão, um homem muito rico, mas ele trabalhava. A Bíblia sempre mostra que Isaac trabalhou, ora plantando, ora cavando poço, ora criando ovelhas e gado. Mas lembre-se de algo, Isaac foi filho único. Sim, filho único de Abraão e Sara. E Abraão era exatamente muito rico. Abraão, a Gênesis 13 vai dizer para nós da seguinte maneira: Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado. Possuíram muitas pratas, muitos ouros também. Gênesis vai dizer isso. E é preciso dizer que Deus ordenou que ele trabalhar? Não. Não precisou de Deus dizer para Isaac, vai trabalhar. Ele viu o trabalho do teu pai. No primeiro Tessalonicenses vai dizer para nós. É preciso dizer que ele foi mesmo quem criou o trabalho. Foi Deus que criou o trabalho. Lá no Jardim do Éden. Ele diz que nós devemos trabalhar, nós devemos comer das nossas mãos. E Isaac fez isso para comer, para sustentar das tuas mãos. Gênesis, e mais, é preciso dizer que até mesmo o Criador trabalha. Até Deus trabalha. Jesus, no momento ali, respondendo para os discípulos, Jesus disse da seguinte maneira, João 5,17. Ele diz assim, e Jesus respondeu, meu Pai até agora e eu trabalho também. Ele disse, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele disse que até Deus trabalha. O trabalho é digno nosso. O trabalho, este é o primeiro segredo do sucesso de Isaac. O trabalho, sair da comodidade, trabalhar ali, dedicar, comer das próprias mãos. O segundo segredo de Isaac é a sabedoria profissional. Como assim a sabedoria profissional? Em Provérbios vai dizer para nós assim, em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Isaac vendo ali o teu pai, Abraão furando poços, ele viu que aquilo era um bom negócio, ele viu que aquilo era um negócio de sucesso, ele teve visão, a visão Deus mostrou para ele, e ele também começou a seguir os passos dos pais, ele começou a seguir os passos do pai, trabalhando, furando poços. Isaac foi muito sábio em seu trabalho. E a palavra do Senhor, Gênesis, vai dizer assim, Gênesis 26:17 diz assim, e então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac, cavou poços de água, cavaram dias de Abraão, do seu pai, e os filisteus entupiram ele. Depois da morte de Abraão, chamou-os pelos nomes que o chamava seu pai. A palavra vai dizer a sabedoria profissional que ele tinha. A palavra do Senhor diz que todo aquele que há necessidade de sabedoria devemos pedir. E ele diz assim, Tiago 1,5 diz assim, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E que que ele dá liberadamente e não lança o rosto, e ele será dado. Tiago 1,5. Deus está dizendo que ele vai dar sabedoria para todo aquele que pede. Terceiro ponto, obediência. Nós devemos obedecer a Deus. E você percebe que ele obedece a Deus, que você vê nas Escrituras, é fácil identificar pessoas que obedeceram e prosperou. Prosperidade é o resultado da vida de obediência ao Senhor. Tanto o salmista dizendo que nunca viu um justo passar necessidade, ele disse, olha, não vi um justo mendigar o pão. Salmos 37:25. Tantos, enquanto nação de Israel, veja tanto quanto a nação de Israel desobedecia, ela desobedecia e ela ficava ali. Quando ela desobedecia, ela não prosperava. Quando ela obedecia, ela estava no caminho de Deus, ela prosperava. Tanto que o próprio Jesus disse que são felizes os que observam a palavra de Deus. A narrativa da Bíblia nos traz acreditar que Isaac era exatamente obediente a Deus e seus pais. Veja por quê. Veja, alguns estudiosos vão dizer que Isaac tinha de 25 a 36 anos quando foi levado pelo seu pai num caminho de 3 dias até o monte. Abraão já era velho.
Imagina, Abraão já era velho, marrou ele e ele deitou lá. Ele poderia ter fugido, mas ele foi obediente aos pais, obediência a Deus. E a palavra do Senhor diz o segredo da obediência. E apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito. Deus apareceu para ele, mandou ele não descer para o Egito, que estava uma fome danada naquela região. E ele falou, Deus falou assim, fica aqui, fica nessa terra. Diz assim, peregrina nessa terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Deus mandou, olha, aqui está passando fome, mas você é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que na sequidão não seca, porque suas raízes estão na beira do rio, o rio de águas vivas. É o que ele disse, fica aqui, a sequidão vai vir, mas você vai prosperar, porque eu, o Senhor, estou contigo. E o Senhor disse isso. Nesse episódio nós podemos ver a obediência que ele tinha, que mandou ele não descer para o Egito, mandou ele ficar onde ele está. Quarto ponto, ele era pacífico. Isaac era um homem pacífico. Isaac foi pacífico mesmo estando próximo de inúmeros conflitos. Teve muitas pessoas, muitos reis que vieram guerrear contra ele. Mas ele, quando Isaac estava prestes a ser sacrificado pelo seu pai, não vemos relato dele levantando contra Abraão. Ele foi pacífico. Quando ele se mudou para a terra dos filisteus e prosperou tanto que gerou no rei Abimeleque, ao invés de levantar contra o rei, ele preferiu mudar. Ele não preferiu guerrear ali não. Quando os filisteus, por inveja da sua prosperidade, destruíram os poços dele, ele cavou diplomaticamente em outra região. Ele não brigou porque os filisteus tamparam os poços dele. Se queremos ser prósperos, é importante sermos pacificadores. E a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados os pacificadores, e eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Isaac foi um pacificador, e isso livrou ele de conflitos que às vezes tiraria a tua paz, tiraria a tua alegria, afastaria as pessoas dele. Quinto ponto, ele foi persistente. Além de ser trabalhador, sábio, obediente, pacificador, Isaac foi persistente aos propósitos. Vejamos, quando ele estava morando na terra de Gerar, os seus vizinhos filisteus destruíram todos os seus poços, mas ele não desistiu. Ele foi cavar os poços em outra região, ele não quis atenção, ele foi cavar. Isaac mudou novamente, ele foi ali, ele persistiu. Ele lutou, ele guerreou com o trabalho, buscando, não guerreou com os filisteus. Ele não deixou os seus sonhos ficar. Isaac mudou dali, ele cavou outros poços, ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reabote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, prosperaremos nesta terra. Gênesis 26:22. Então ele foi persistente, nós devemos ser persistentes. O sexto ponto é, o segredo, ele esteve sempre com Deus. E você percebe que Isaac estava com Deus o tempo todo, porque ele viu ali os ensinamentos do pai dele, ele viu que o pai dele ensinava para ele. Naquele tempo Isaac prosperava e ninguém conseguia explicar. Gênesis 26:28 vai dizer, agora nós sabemos que o Senhor está com você e pensamos que deveríamos fazer o trato com você, selando o juramento. O rei Abimeleque fala assim, olha, eu sei, o Deus de Abraão está contigo, é melhor nós fazer um trato, porque eu sei o tamanho do teu Deus, o seu tamanho do Deus, o teu Deus pode fazer. E chama ele para fazer um trato. E ele reconhece a presença de Deus. Não era surpresa para Isaac, ele sabia que ele estava sob a mão poderosa de Deus. E quando você percebe a presença de Deus, de homens de Deus que prosperam, você vai ver ali a presença de Deus gerar prosperidade financeiras e em outros, inúmeros exemplos bíblicos. Um deles está ali, Obed-Edom. Obed-Edom levou ali a arca para a casa dele e recebeu a arca. E a palavra do Senhor diz em 2 Samuel 6:11, diz assim, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. E Giteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-Edom em toda a tua casa. Então ele foi abençoado ali. E Samuel vai dizer assim, Obed-Edom e Jacó também foi próspero, porque estava ali com o quê? Na presença de Deus, apresentando a Deus e tudo. Então sempre esteve com Deus. Então a palavra do Senhor não nos proíbe de nós sermos ricos, quem busca riqueza. Mas ele diz o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males.
e cobiça, alguns se desviam da fé, tropeçam a si mesmo com muitas dores. E ele diz mais, mas os que querem ser ricos caem na tentação, em laços e muitas concupiscências loucas e lascivas submetem ao homem a perdição e a ruína. Nós devemos entender que o dinheiro, a riqueza que nós temos é para a glória de Deus. Não devemos colocar o dinheiro como nosso Deus, como primeiro lugar na nossa vida. Você percebe que Isaac não fazia isso. Primeiro na vida dele era Deus. Isaac tinha sonhos. E qual é o teu sonho? Porque Deus apareceu para ele, olha, você vai prosperar, você será dono dessas terras, sua descendência será grande. Ele sonhava com aquilo, ele buscava aquilo. A palavra do Senhor diz, olha, Gênesis 17:6 vai dizer assim, e te farei frutificar grandemente, a ti farei nação, e reis sairão de ti. Então ele tinha sonho. Isaac mudou ali, cavou o poço, ninguém discutiu por causa disso. Ele tinha sonho de prosperar naquela terra, de ser próspero. Então Isaac tinha sonho. E qual é o teu sonho? Aonde você tem depositado o teu sonho? Busque o Senhor enquanto pode. O louvor vai subir, vai buscar. E Isaac foi um homem que Deus teve misericórdia dele. E a misericórdia de Deus, meu irmão, é que eu e você devemos buscar. Porque se Deus não tiver misericórdia de nós, nós não iremos prosperar, nós não iremos ali ter saúde, nós não iremos ter uma família de paz e tranquilidade. Porque o Senhor ouve o teu clamor, o Senhor ouve o que você busca. Você vê aqui o rei Davi, o próprio rei Davi. Ele diz assim, então Davi disse a Gade, estou em grande angústia, caí eu, pois, nas mãos do Senhor. Porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que não caia nas mãos dos homens. O rei Davi, 1 Crônicas 21:13, o rei Davi diz, olha, que eu caia nas mãos de Deus, que eu não caia na mão dos homens, porque se eu cair nas mãos dos homens, eles não terão misericórdia de mim, e o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia. O próprio rei disse isso e disse mais. Lamentações diz assim, Lamentações 3:22 diz assim, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade, grande é a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz em Lucas 1:49-50, e diz assim, porque me fez grandes coisas, o poderoso é santo, o seu nome, e a sua misericórdia, de geração em geração, sobre os que temem ao Senhor. A misericórdia do Senhor está naquele que teme. E a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós devemos temer, ter reverência ao Senhor. E todo aquele que teme ao Senhor, não é ter medo, é temer. Temer é ali você colocar o Senhor em tudo que você fazer, você entrar ali na tua igreja, onde você entrar e ter referência ao Senhor do que você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo para Deus, com temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, não é só a sabedoria, o temor é o princípio. Devemos ter ali o temor ao Senhor, para que a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, porque é muito melhor nós cair nas mãos de Deus, porque nós seremos cuidados por Ele, nós seremos ali libertos por Ele, nós seremos ali prósperos com Ele, porque no vale, na luta que vem, ali como Isaac teve, Isaac passou muitas lutas, você imagina, a mulher não poderia ter filho, mas Deus viu o que ele estava passando, Deus viu que Isaac não negou ele, porque tudo aquilo são, você acha que nós estaríamos falando de Isaac nesse momento, se não houvesse ali um legado, não houvesse ali a palavra de Deus sobre a vida de Isaac? De quantos anos passaram? Nós estamos falando de Isaac. Que Deus esteja na minha vida, que esteja na tua vida, cobrindo nós de misericórdia, porque Deus vê o teu clamor, vê a tua angústia, vê a tua preocupação, que esses princípios estejam sobre as nossas vidas. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento a Ti o dia de hoje, Pai.
Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, assim como o rei Davi disse, que prefere cair sobre as tuas mãos do que nas mãos do inimigo, Deus. Deus, sabemos que se nós estivermos nas tuas mãos, seremos cuidados por ti. Pai, que nós seremos pessoas prósperas, que seremos pessoas, Pai querido, onde nós entrar, sejamos ali luz. Seremos ali, Pai querido, refletindo o teu poder, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas. Pai querido, o Senhor entende, o Senhor sabe as lutas que esse irmão, essa irmã está passando, seja a área que for, mas sabemos que o Senhor está cuidando, está visitando cada área. Então, ó Deus, neste momento, Deus, que a vitória vem, Pai querido, que vem para a tua glória, não para a nossa. Pai querido, que tudo que conquistar não seja mais dizer que foi do nosso trabalho, mas foi pela tua misericórdia que nos capacitou, foi na tua misericórdia que o Senhor nos deu a direção, foi na tua misericórdia, Deus, que o Senhor abriu a porta desse emprego, então que o Senhor receba essa oração, Pai querido, neste momento. É o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.